Muitos pacientes ficam curiosos sobre a necessidade de levantar e abaixar a cabeça em alguns momentos da sessão. Na verdade, esse procedimento serve como teste de confirmação neurológica para o próprio corpo, garantindo que o tratamento foi bem sucedido. A lógica desse movimento se divide da seguinte forma: ativação do reflexo de endireitamento. Esse processo físico inicia o que é chamado de reflexo de endireitamento do corpo. Verificação das vias cerebrais. Presume-se que o movimento ative as vias corticais e subcorticais do cérebro. O objetivo é confirmar se o sistema nervoso do paciente está agora apresentando uma resposta neurológica apropriada ao estímulo atual do ambiente, em vez de reagir a traumas ou memórias passadas. E o teste de recidiva, ou seja, se o engrama cortical, que é a memória armazenada do estresse que causa o desequilíbrio, ainda estiver operando de forma inadequada, o movimento de levantar e deitar fará com que o paciente volte imediatamente ao padrão de desequilíbrio que apresentava no início da sessão, como pernas de tamanhos desiguais ou fraqueza muscular. Se o paciente mantiver os indicadores equilibrados após esse movimento, o terapeuta conclui que a memória subconsciente que estava causando a interferência foi atualizada com sucesso. Caso contrário, o protocolo de questionamento e contatos cranianos precisa ser repetido, pois pode haver outras emoções envolvidas. Agora, sendo mais didático, vamos usar a analogia de um computador, que no caso é o cérebro, que está travando porque tem um aplicativo problemático, ou seja, um trauma ou estresse antigo, rodando em segundo plano e consumindo toda a memória e bateria, que no caso seria a energia do corpo. Quando o terapeuta identifica as questões a serem trabalhadas e realiza os pontos de contato, com leve pressão, ele basicamente toca em pontos específicos na cabeça ou corpo do paciente, como a região temporal ou occipital, usando uma pressão muito leve, comparável à pressão que se pode fazer sobre os olhos sem causar dor. Esses contatos físicos seriam como interruptores, semelhantes aos portões da acupuntura chinesa. Os dedos do terapeuta, por possuírem polaridades magnéticas, ao tocar em áreas do corpo que estão em desequilíbrio, ou seja, segmentadas, criam uma força de repulsão. É como plugar um cabo para forçar a energia do paciente a se reorganizar e voltar a circular no lugar onde havia um bloqueio. Ao pedir ao paciente para pensar no sentimento e respirar, ele é instruído a focar a mente no seu problema principal, ou no estresse, bem como nas emoções ou respostas associadas, enquanto altera seu padrão respiratório, geralmente inspirando e prendendo a respiração. Pensar no sentimento é equivalente a dar um duplo clique e abrir o arquivo corrompido na tela do computador. Isso traz o engrama sensorial, que é a memória do estresse armazenada no subconsciente, à tona. A respiração, de prender o ar, funciona como colocar o computador em modo de segurança, ou economia de bateria. Ao prender a respiração, o cérebro percebe um aviso não traumático de falta de oxigênio, a chamada anóxia. Para economizar oxigênio para a sobrevivência imediata, o cérebro decide fechar os aplicativos inúteis, ou seja, ele desliga a atividade cerebral que mantém a tensão muscular e o estresse daquele trauma antigo que o paciente estava pensando. A pulsação energética será sentida em ambas as mãos do terapeuta. Ele mantém os dedos nos pontos de contato até sentir que a pulsação do paciente, antes irregular, se torna rítmica e sincronizada em todo o corpo. Imagine vários instrumentos musicais tocando fora de ritmo, gerando ruído ou interferência de comunicação. Quando o corpo dissolve a tensão e o bloqueio magnético, os sistemas do corpo, coração, pulmão, músculos, voltam a trabalhar em harmonia. O terapeuta sente essa pulsação se unificar sob as suas mãos, indicando que a comunicação nervosa e energética foi restaurada e a interferência foi eliminada. Ao pedir ao paciente para levantar a cabeça a 45 graus e abaixar em seguida, deitando-se novamente, é como reiniciar o computador após instalar um antivírus para ver se ele liga normalmente. Fisiologicamente, esse movimento físico simples força o corpo a ativar o reflexo de endireitamento e as vias cerebrais do córtex. O objetivo é testar e confirmar se o sistema nervoso do paciente agora consegue responder de forma adequada e saudável ao estímulo presente, levantar e deitar, em vez de ser dominado pelo engrama, a memória traumática do passado. Se o corpo mantiver o equilíbrio muscular e as pernas alinhadas após esse movimento, o praticante sabe que o cérebro foi atualizado com sucesso. Se o teste de levantar a cabeça falhar, isso significa que a atualização neurológica não foi completa, e o engrama cortical, aquela memória subconsciente ligada ao trauma ou estresse, ainda está operando de forma inadequada. Consequentemente, o paciente retornará imediatamente ao seu padrão de desequilíbrio inicial,
voltando a apresentar os mesmos sintomas físicos ou assimetrias com os quais chegou para a sessão. Como uma confirmação secundária desse estado, o terapeuta poderá testar a força dos braços do paciente. Se um ou ambos os braços se mostrarem fracos durante este teste, a falha na reprogramação do sistema nervoso é comprovada. O teste de força do braço é um teste isométrico, um teste muscular que serve como uma confirmação secundária em momentos do protocolo. A escolha de testar a força do braço e do ombro possui um motivo prático. Como o paciente está deitado de barriga para cima, posição supina, testar os braços permite que o próprio paciente visualize e sinta facilmente a mudança. O paciente consegue perceber fisicamente que recuperou a força e o equilíbrio, servindo como um indicador claro de melhora em conjunto com o teste do comprimento das pernas. O teste de força atua como a barreira de qualidade final da sessão. Se um ou ambos os braços se mostrarem fracos durante esse teste, é a prova de que a reprogramação neurológica ainda não foi totalmente bem sucedida e a interferência subconsciente persiste. Neste cenário, a sessão não é encerrada. O terapeuta deve intervir, verificando novamente as posições e os contatos feitos nas áreas temporal e occipital da cabeça do paciente. É necessário repetir todo o processo de questionamento inaudível, que são as perguntas feitas mentalmente pelo terapeuta e respondidas pela fisiologia do paciente. Esse ciclo de tratamento é repetido até que os testes de confirmação se mostrem positivos, garantindo que o cérebro do paciente parou de enviar sinais de estresse baseados no passado e voltou a apresentar uma resposta neurofisiológica apropriada e equilibrada para o momento presente. Caso as questões deste vídeo tenham tocado em pontos sensíveis, a técnica de sincronização bioenergética oferece o suporte necessário, uma terapia 100% natural, rápida, simples e sem uso de drogas, eficaz para todas as pessoas. Para que essa mensagem chegue a mais gente, deixe seu like e comentário. O algoritmo identifica o engajamento como relevância, ajudando o canal a expandir. Inscreva-se e ative as notificações, lá no sininho, para o nosso conteúdo diário. Acesse o link na descrição ou bio para mais informações. Traga para o presente essa prodigiosa terapia do futuro, harmonizando saúde mental e física em prol de você, da sua família e até mesmo da sua empresa.